Fala, gente, nós estamos hoje em mais um episódio aqui do nosso podcast, nosso segundo episódio, hoje com um convidado muito especial, ele que está aqui junto com a gente, direto de Bertioga, em São Paulo, um amigo precioso. Obrigado, amigo, por estar aqui junto com a gente, pastor Fred Figueiredo. Que alegria, meu amigo, nós estarmos juntos aqui. Bom demais, Júnior, estar aqui com você sempre. É uma alegria, você, sua família, igreja, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho, tivemos uma noite incrível aqui de muita adoração, uma palavra poderosa. Que cultão abençoado, saio daqui edificado, viu? Meu Deus. Gente, fica com a gente nesse podcast de hoje porque tá incrível. Ele vai contar um pouquinho da história dele, muita coisa boa, um testemunho sensacional. Fred, eu já quero começar aqui a gente perguntando para ti, como é que foi o seu encontro com Jesus? Conta um pouco da sua história. Sei que tem uma história muito legal, tem um livro, né? Sim. Para quem não conhece, pastor Fred é pastor de uma linda igreja, Rocha Church, né? Pastor, empresário, escritor, né? Enfim, tem sido uma referência para a nação, o Brasil, tem marcado uma geração. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Desde o começo, sim, lá da sua história, né? Tem uma história muito, sim, linda que você pudesse compartilhar com a gente. Amém. Você sabe que eu era muito incrédulo, Júnior. Eu, na minha adolescência, na minha juventude, eu não acreditava muito em Deus, apesar de respeitar muito. Ia numa igreja católica, ia numa igreja evangélica, sempre com muito respeito, mas não tinha interesse nenhum de me envolver em nada a respeito do Senhor, né? E eu lembro que eu tinha uma loja de roupa multimarcas, e a minha tia tinha levado pela primeira vez a minha mãe para uma igreja, lá na Coab 1, na Zona Leste de São Paulo. E aí, acabou o culto, minha mãe me ligou, falou, vem me buscar aqui na igreja. Eu fui buscá-las. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu parei o carro, elas estavam conversando com o pastor, já tinha todo mundo indo embora, uma igreja pequena, e o pastor olhou assim, falou assim, quem é esse rapaz que está dirigindo o carro? Minha mãe falou, meu filho. Aí ele disse assim, olha, Jesus tem uma obra na vida dele e ele vai ser pastor. Uau. E quando ela entrou no carro, ela falou para mim o que o pastor tinha dito e eu nem dei interesse naquilo. Mas depois a gente vai montando o quebra-cabeça. Eu tinha por volta de 18, 19 anos de idade. E eu tinha loja de roupa envolvido ali, né? E a bagunça da juventude e tal. E logo em seguida, eu estava jogando bola na rua com um amigo meu. Começou a chover em São Paulo, aquela chuva torrencial, 3 horas da tarde, ficou de noite. E aí a gente correu para debaixo de uma marquise. Era um bar, o cara fechou o bar, a gente ficou na frente do bar, esperando a chuva passar. E aí a chuva rolando, esse amigo falou assim para mim, ô Fred, eu acho que vai ser assim quando Jesus voltar, cara. Vai fechar o tempo, vai ficar de noite assim. Eu falei, como é que é? Jesus vai voltar? Jesus já não veio? Aí ele falou assim, não, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Cara, aquilo pegou meu coração. E eu comecei a pedir explicação para ele. E o cara estava afastado do Senhor e falando de Jesus para mim ali debaixo da marquise. E aquilo me pegou, cara. Eu fui para casa pensando naquilo, porque eu pensei o seguinte, se Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, eu ainda tenho uma oportunidade, então. Eu preciso me tornar igreja. Então aquelas sementinhas ficando no coração, eu fui sócio de uma moça também que era ministra de adoração da Renascer em Cristo na época e vivia me chamando para ir para a igreja e me convidando e eu não ia. Então foram sementes, Jesus foi me cercando. Os sinais, né? Os sinais. Até um dia que eu fui assaltado na loja, levaram tudo. E eu fiquei revoltado com aquilo, eu falei isso não é possível e tal, e pensando um monte de besteira, sabe? Pensando em querer encontrar quem tinha feito o roubo, o assalto, se alguém conhecia. Comecei a procurar sarna para se coçar, sabe? Até que um amigo meu me ligou, ficou sabendo disso, me ligou, Isaac, e falou assim, Fred, cara, você é um cara gente boa, todo mundo gosta de você, só que tô sabendo que você tá querendo fazer isso, aquilo. Cara, você vai acabar com a sua vida das duas formas. Vamos pra igreja comigo? Eu falei, não, Isaac, pô, eu tô revoltado, cara, a gente trabalha, e os caras vêm e levam tudo assim e tal. Passou 2 dias, eu acordei mal, sabe aquele dia mal, assim, que você fala, caramba, será que a vida é isso? Será que a vida é só isso? E liguei pra ele, lembrei dele. Falei, Isaac, tem culto na sua igreja hoje? Não tinha culto na igreja dele, mas ele não perdeu a oportunidade, falou assim, tem, eu vou te levar. Eu passo na sua casa às 6 horas da tarde. Foi inteligente, hein? Não, ele foi águia. Foi águia. Ele passou na minha casa, me levou pra uma igreja que não era a igreja dele,
uma igreja pequena, uma pastora estava pregando. E a pastora pregando, e eu no fundo da igreja, com uma vergonha de alguém me ver ali. Falei, meu Deus, será que alguém me vê aqui? Eu tô dentro de uma igreja, o que eu tô fazendo aqui? Só que aí Deus começa a usar a mulher, cara. E começa, na palavra, usando a pastora. E eu falei, não é possível, essa mulher não tem condições de estar falando o que ela está falando. E eu cheguei a perguntar para o Isaac, você falou da minha vida para essa mulher? Ele falou, você esqueceu que foi você que me chamou para vir para a igreja? E outra coisa, Fred, essa igreja não é minha. Eu nem conheço direito a pastora. Eu sei que tinha culto aqui hoje, não perdi a oportunidade de te trazer, né? Não tinha como duvidar. Não tinha como duvidar. E aí, cara, aquilo pegou meu coração. E aí eu comecei a ter vontade de chorar. Só que eu, com vergonha de chorar, mas aquilo foi crescendo dentro de mim, foi crescendo, foi aumentando. Até que chegou uma hora que eu transbordei, cara. Comecei a chorar, o Isaac me abraçou e a pastora sendo usada. E falando, e falando. E eu sabia que aquela mulher não tinha condição de estar falando aquilo que ela estava falando. Então foi ali, naquele momento, que eu percebi que Deus falava. Eu não sabia que Deus falava, Júnior. Eu não sabia. Para mim, Deus estava lá, a gente estava aqui vivendo a nossa vida, e assim acontecia. Só que naquele dia eu aprendi e percebi que Deus falava. Porque Deus falou comigo. E eu fui para frente, entreguei a minha vida para Jesus, isso fazem 31 anos. Uau. E nunca mais saí da presença do Senhor. Que legal, que testemunho maravilhoso. Resumindo, né, bem, foi isso. E me conta, eu sei que você contou até um pouco, né? Fala um pouco do livro, né? O Legado. Sim. Sobre a sua história, né? Ainda quando bebê, né? Que você tem um testemunho muito lindo de adoção. Conta esse processo, esse momento também da frase, né? Que é muito famosa, se tornou, né? Sim. Sorri na crise, te tira dela. Sim. Na verdade, eu fiquei sabendo da minha história, eu já era casado. Eu já era casado e já tinha o Felipe e a Rafaela. Minha mãe me contou no leito de morte. Meu pai tinha muito receio. Naquela época, né, mais de 40 anos atrás, tinha aquela coisa de marginalizar quem era... Deixa eu parar um pouquinho, porque eu sei que tem gente em casa que está dizendo assim, ele tá falando de 40 anos atrás, mas parece que ele tem 30, como é que é isso? Fala obrigado, pra gente, entrega pra nós quantos anos você tem, porque eu sei que tem a curiosidade de um monte de gente aqui, né? Faz a conta aí, Júnior. Eu tenho uma neta, tenho um filho de 32. Tem neta já, gente. Tem filho de 32. Eu fiz 50 anos. Meu Deus. Fiz 50. Meu Deus do céu. 5.0, como é que é o nome do doutor, cara? Da doutora? Cara, depois eu te falo, em off. Depois eu te conto. Aleluia. E aí, cara, o que aconteceu? Onde eu parei? Desculpa, a gente tava falando sobre os seus pais, né? Sobre aquele momento do leito de morte. Sim. Aí meu pai tinha muita preocupação de que eu soubesse que eu era adotado. Então, lá no início, eu fui crescendo, adolescente, jovem, ele acabou não contando, pediu para minha mãe não contar, o tempo foi passando, eu fui ficando adulto e acabaram não contando. Eu nunca desconfiei de nada, nunca percebi nada. Família, todo mundo, a gente se dava muito bem, então nunca tive nenhum tipo de problema em relação a isso. Só que teve uma situação que a minha mãe começou a ficar doente e eu acho que Deus começou a cobrá-la de falar para mim a minha história. E aí, quando a minha mãe começa a adoecer, ela me chama no quarto e ela fala, Fred, deixa eu te contar uma coisa. E contou toda a minha história. Que ela foi me buscar num abrigo, que eu não era filho legítimo deles, mas eu era muito novo, eu tinha 8 meses quando ela me buscou no abrigo, né? E aí começou a contar a minha história e falou, eu só não te contei antes, porque o teu pai sempre foi muito resistente, não queria, tinha preocupação, tinha medo da tua reação, e eu não te contei antes, mas essa é a tua história. Na hora foi um baque. Não, cara, foi um baque, mas ao mesmo tempo, porque eu já conhecia Jesus, então eu falei, cara, Jesus me amou 2 vezes. Certeza. E eu falei pra ela, eu falei assim, mãe, pelo contrário. Você já era pastor, né? Eu já era presbítero. Eu falei assim, Jesus me amou 2 vezes e vocês também, né? Vocês me amaram, eu me sinto amado em duplo, 2 vezes mais, porque vocês me acolheram, então Deus cuidou de mim. Então nenhum tipo de reação de revolta no meu coração, nada disso. E eu sempre que tenho oportunidade, que eu prego sobre paternidade, e eu tenho oportunidade de conversar com algum jovem, porque muitos se revoltam, Júnior, quando descobrem. Muitos entram em revolta, ficam revoltados, e eu tenho a oportunidade de falar, cara,
Jesus te amou 2 vezes. Uau. Você é duplamente amado, Verdade. porque ele cuidou. Se alguém não cuidou, Deus preparou alguém para cuidar. E aí meu pai chega, cara. Meu pai chega, minha mãe tava me contando. Aí ela falou assim, vê, meu pai chamava Ventura. Vê, eu falei a história toda do Fred pra ele. Aí meu pai arregalou o olho, cara. Meu pai começou a chorar na hora. Sentou na beira da cama assim. Minha mãe tava deitada, eu tava do lado dela. Ele começa a chorar. Eu falei, pai, vocês me amaram duplamente. Eu me sinto amado em dobro. Abracei eles e ali foi um momento muito precioso de cura que precisava acontecer antes da minha mãe partir. E aí eu fiquei sabendo. Só que eu respeitava muito meu pai e minha mãe. Minha mãe faleceu, foi pro Senhor em 2012. Era diaconisa da igreja, que eu sou pastor. E meu pai ali. E o pessoal da igreja sempre falava, pastor, por que não vamos atrás? Então, a gente tem promotor na igreja, a gente tem advogados, descobrir quem tem policiais. Pastor, quer que a gente dê uma fuçada para saber onde foi o hospital que você nasceu e tal? E eu nunca tive interesse. Por quê? Eu tinha recebido uma palavra de uma irmã que a minha mãe ia me reconhecer pelo meu antebraço. Olha só. Só que aquilo não fez sentido nenhum. Eu guardei aquela palavra no meu coração, falei amém. Não entendi nada, mas tudo bem. Mas aquilo sempre gritava muito dentro de mim. E eu nunca tive vontade de ir atrás. Eu sabia que, de alguma forma, eu ia encontrar minha mãe ou meu pai do jeito de Deus. E aconteceu, meu pai, em 2022, foi para o Senhor. A partir daí, porque eu tinha receio de repente eu encontro, poxa, meu pai sozinho. Sim, como é que seria, né? Tem minha mãe, como é que ele vai lidar com isso? Como é que vai ser isso? Tal. E eu tinha muita preocupação com isso. Quando ele morre, o pessoal falou, vamos atrás e tal. Eu falei, não, porque eu sei que vai ser leve. Deus vai fazer do jeito dele. E aí aconteceu. Eu fui pregar numa igreja, tava ministrando, acabou o culto, uma irmã que mexe com árvore genealógica falou assim pra mim, pastor, você já encontrou sua mãe? Aí eu falei assim, cara, não encontrei. E assim, eu não tô procurando muito. Aí ela falou assim, eu vou encontrar sua mãe. Ela falou com tanta convicção, eu falei assim, você vai encontrar minha mãe. Aí ela falou assim, me dá seu nome completo e sua data de nascimento. Ela tinha os meios dela, os caminhos. Cara, 2 dias depois, eu tava com a Fabiana num lugar, meu telefone toca. Era essa irmã chorando. Eu acho que foi quase na época que você estava aqui, se eu não me engano. Deve ter sido. É porque você ia sair daqui, acho que para ter um encontro, alguma coisa assim. Foi isso mesmo. Ela me ligou chorando e falou assim, Fred, você não acredita, eu encontrei a tua mãe. Eu procurei a sua certidão no cartório do Belém, no cartório do Tatuapé, não tinha encontrado, expandi a busca, fui pro cartório da saúde, quando bateu no cartório da saúde, eu encontrei a sua certidão original com o nome da tua mãe chama Marlene Ferreira, tal, você é filho dela, eu consegui 8 telefones já, liguei para um, não existia, outro ninguém atendia, tal, no último telefone uma prima tua de Jundiaí atendeu, e falou que conhecia a história, mas que a sua tia mais nova ia saber contar melhor. E aí eu consegui o telefone da tua tia, liguei pra tua tia, contei tudo pra tua tia. Tua tia foi muito receptiva, falou, não, essa história é isso mesmo. Se emocionou, chorou comigo, ela contando pra mim, né? Cara, que lindo. E ela falou assim, você não pode ligar pra tua tia, porque a tua mãe, o contato com a tua mãe é mais difícil. E só essa tia sua mais nova tem contato com a sua mãe, consegue falar com a tua mãe. E aí, cara, eu liguei e a Fabiana gravou esse momento de eu ligando pra minha... Então, aquela sensação de eu estar falando com alguém, porque alguém perguntava pra mim, de onde veio esse cabelo? Eu não sei, não conheço meu pai e minha mãe biológico. De onde veio a cor dos teus olhos? Não sei, não conheço meus pais biológicos. Então, aquela sensação de você estar falando com alguém do teu sangue, aquilo foi legal, cara. Aquilo foi uma coisa assim diferente pra mim, me pegou. E aí quando eu conversei com a minha tia, me emocionei também, a gente chorou. E ela falando, olha, se tudo tiver certo, você é meu primeiro sobrinho, Fred. Eu tinha uma foto sua, bebezinho, aqui na cabeceira da minha cama, tal. E contou pra mim e falou, olha, a sua mãe, Fred, teve uma vida muito difícil. E ela se envolveu com uma pessoa que
que jurou ela de morte, que assim, teve um relacionamento muito abusivo. Então ela não gosta de aparecer, ela tem medo que essa pessoa reencontre ela novamente. Então é muito difícil falar com ela. Mas eu vou tentar. Sua mãe mora em São Paulo e a minha tia mora em Campinas. E aí tentou. Tarde da noite a minha tia me ligou. Olha, consegui falar com a tua mãe, só que ela tá preocupada, ela é muito desconfiada. Ela não quer que você vá na casa dela. E ela marcou pra gente se encontrar na minha casa em Campinas. E aí a gente marcou esse encontro na casa da minha tia em Campinas. A minha mãe foi pra lá, eu fui com a Fabiana pra lá. E aí, rapaz, mas foi... E esse encontro, como é que foi? O coração? Cara, foi... Quando eu parei na portaria... Nesse momento, né? Quando eu parei na portaria do condomínio da minha tia, Júnior, eu pensei em voltar, cara. Uma confusão de, sabe? Sentimento. Um ataque na mente, uma confusão de sentimentos. A Fabiana segurou na minha mão, eu falei, nossa, Fá, minha mãe tá aí dentro, cara. Como é que vai ser isso? Ela falou, vambora, vamos até o fim agora. Aí entramos. Quando eu estacionei na casa da minha tia, meu tio, marido da minha tia, já tava chorando do lado de fora. A minha tia chorando. E a minha mãe tava dentro da sala, tentando me ver pelo vão da porta que tava entreaberta. Ela também devia estar muito emocionada. Ela tava emocionada e ela tava tensa, por quê? Você não sabe a reação. Como é que vai ser. Não sabe se eu vou chegar cobrando ela. Pô, por que você me abandonou? Por que você me deixou? Exatamente. E tal. Então eu entendi o lado dela também, né? Mas aí eu abracei meu tio, abracei a minha tia. Aí eu entrei dentro da casa da minha tia e falei assim, mãe, eu quero te dar... Já chamei ela de mãe. Eu quero te dar um abraço. Aí eu abracei ela e a gente ficou ali abraçado. Que abraço foi esse? Rapaz, eu tenho a foto desse abraço, depois eu vou te mostrar. E aí abracei a minha mãe, fiquei assim, e eu lembro que quando eu tava abraçado com ela, eu olhei pra cozinha, cara, a empregada da minha tia tava assim, desabando. Todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Porque é Foi forte, muito emocionante, cara, foi. E a gente ficou o dia inteiro conversando. E a minha mãe, cara, meu Deus, mas eu deixei um bebê careca. Não é possível, será que é você mesmo? Ela desconfiada. Né, a gente precisa ver tudo certinho. Eu falei, claro, a gente precisa ver, vamos fazer DNA, vamos fazer tudo. Só que aí teve um momento à tarde já, que ela sentou do meu lado e ela pôs a mão, me deu a mão aqui e me segurou minha mão aqui, tava do meu lado aqui. E ela falou, nossa, o seu braço é igualzinho o meu. A profecia. Cara, Deus é na hora eu perfeito, lembrei da cara. palavra, na hora eu lembrei da palavra da irmã, que a minha mãe ia me reconhecer, porque foi a primeira vez na conversa toda, durante o dia, que ela falou, nossa, o seu braço é muito parecido com o meu. E aí a gente já estava mais, né, amigável ali e tal, a conversa. E aí a gente fez DNA, deu tudo certinho, que ela realmente era a minha mãe. E a gente está reconstruindo esse relacionamento agora. Né? Mas ela não quer falar quem é meu pai. Ok. E eu tô respeitando. Agora, no momento que eles contaram, que ela contou pra você quando ela chegou no orfanato. A minha mãe, Aí a minha mãe, que me adotou, Ok. antes de morrer, depois desse episódio que meu pai chegou e falou que... Minha mãe falou, olha, eu contei tudo pro Fred. Eu lembro que teve um dia que ela me chamou e falou assim, Fred, sabe um detalhe da tua história? Quando eu fui lá, eu fui para buscar uma menina que me disseram. Que a mulher que é tua madrinha, que conhecia esse abrigo. E falou, olha, tem uma menina lá, Santo. E naquela época não tinha a burocracia que tem hoje para você pegar uma criança, né? E aí eu lembro que ela pegou e me levou. Ela pegou e levou a minha mãe. E quando a minha mãe chegou no abrigo, eu estava sentado numa cama, eu estava tomando uma mamadeira de caldo de feijão, minha mãe me contando, né? E ela disse que eu soltei a mamadeira e dei um sorriso para ela, como se eu já a conhecesse, como, sabe, como um sinal de Deus, não sei. E ela ficou com aquilo, ela falou, nossa, eu não vou levar a menina, eu vou levar o menino que deu o sorriso para mim, porque o sorriso dele foi um sorriso de Deus para mim, foi um sinal de Deus para mim. E aí eu digo no livro O Legado que sorrir na crise te tira dela. Foi aquele sorriso que me tirou daquele lugar. Se eu não tivesse dado aquele sorriso, onde eu estaria hoje? Estaria hoje. Né? Uau, então, foi gente. aquele Então, sorriso que me anote tirou. essa frase, sorrir na crise, Te tira dela.
Muito bom, que história linda. Tava falando pra ele, tem que fazer um filme, tem que se tornar um filme. Ah, Isso, Deus né? tem que levantar os cineastas Olha aí, aí, Júnior. olha aí, Cineastas aí, ó. Olha aí, Ariel. Ô, glória. Mas conta pra mim, aproveitando, você tem quantos livros, pastor? Você tem Eu um tenho legado? 4 livros. 4 E a livros. gente está lançando um que vai ficar pronto em agosto, que são os 5 ambientes. É um livro de cura emocional, de uma experiência que eu tive com Jesus. Jesus me levou em 5 ambientes diferentes. Não sei se eu te contei já essa história. Uhum. Mas Culto fala um aconteceu. A gente estava numa vigília e aí começou, sabe quando a nuvem desce assim? pouquinho. Uhum. E todo mundo, um caiu no chão, outro chorando, a outra adorando, aquela coisa espontânea. A gente perdeu o controle da vigília. E eu lembro que eu caí no chão e eu tive uma experiência com Jesus. E Jesus me levou primeiro. Eu acordei, eu estava numa casa, no alto de uma montanha, e a janela muito grande, e eu olhava e eu via o mar lá embaixo. E quando eu acordo, eu era um bebê de mais ou menos uns 8 meses, exatamente da idade que eu tinha quando eu fui tirado do abrigo, e eu estava babando na batata da perna de Jesus. Nossa. E eu tinha muita segurança, eu me sentia muito protegido, então aquele ambiente falava de paternidade. Aí depois ele me levou para um lugar que era como se fosse um ateliê. O teto era baixo, era tudo branco e palha. E eu olhava, tinha carretéis enormes, agulhas enormes assim. E eu sabia que tinha gente trabalhando, mas eu não conseguia enxergar. E eu olhava, aí eu conseguia ver que alguém, quando as pessoas passavam na frente dos objetos translúcidas, eu via que tinha gente. Então era um ambiente de muita criatividade, assim, pessoal trabalhando, todo mundo muito feliz, muito ativo, proativo, assim. E aí era um ambiente de criatividade ali. Aí depois, O primeiro é de paternidade. O paternidade, segundo é de criatividade. Depois eu entrava num caminho, no meio de uma mata, e eu olhava do lado assim, tinha um paredão verde, e tinha várias colmeias vertendo mel, assim, coisa mais linda, grosso, assim, vertendo mel, o mel quase caindo, assim, e as abelhas vinham ao meu redor e ficavam como se me conhecessem e eu conhecesse as abelhas, e elas ficavam ao meu redor, assim, e a gente começava a interagir. Então era um ambiente de algo estranho pra mim, mas familiar, sabe? Você ter saudade de um lugar que você nunca foi, tipo isso. Então aquele ambiente interativo, de você interagir com coisas inesperadas, assim, aquele mel vertendo. Aí depois eu saía desse ambiente, ia para um ambiente que continuava na mata, eu parava debaixo de uma árvore e ele tirava, eu olhava Jesus, eu já estava maior, já estava com uns 4, 5 aninhos, e eu olhava da cintura dele para baixo. Ele estava de mão dada comigo, e ele puxava um fruto de uma árvore, como se fosse uma alcachofra, e dava na minha mão e falava assim: isso eu vou deixar você levar para lá. Isso não tem lá, mas eu vou deixar você levar. Morde para você ver como é gostoso. Aí eu mordia, o fruto crescia e ficava mais bonito. Aí ele falava: morde de novo. Aí eu mordia. Cada vez que eu mordia, o fruto crescia e ficava mais bonito. E ele falava: eu vou deixar você levar. Como se eu estivesse num ambiente espiritual e ele estivesse me dando algo que eu podia manifestar aqui na Terra, sabe? E essas experiências estão no livro. Gente, vão estar no livro que eu vou lançar em agosto. E o quinto ambiente, a gente chegava como se fosse uma creche, as crianças todas pequenas, sentadas uma de frente para a outra, só que era uma fileira assim que não tinha fim. E a gente estava costurando o vestido, a cauda do vestido de noiva. E já estava no finzinho da cauda. Eu estava bem no finzinho. E eu olhava, a cauda subia assim, lá na frente, atravessava nas nuvens. E eu falo, as crianças muito felizes. E aí uma mulher passava, tipo, vistoriando e falava assim: vocês estão costurando a cauda da noiva com os atos de justiça de vocês. E aí eu voltei e aquilo ficou, eu preguei sobre isso, eu falei sobre esses ambientes. E aí uma irmã, que é da editora Bará, que é a nossa editora lá da igreja, falou assim: pastor, você precisa escrever o livro daquela experiência que você teve. Isso faz uns 6 anos atrás. E aí o livro está quase pronto, a gente vai lançar ele em agosto. Vai ser legal, vai ser bacana. Bom. E eu tenho o Memória Viva, que foi o primeiro, Josué 14, não é? Você lembra o que Deus te falou em Cades Barneia. Tem o Legado, uma história de amor verdadeiro, que fala da paternidade, da minha história.
Tenho Homens de Pés Descalços, que fala da confiança, da dependência que a gente precisa ter em Deus. Eu tenho o devocional, Divino Apontamento, que é um devocional diário, 365 pregações que foram compiladas, uma por dia. E agora vai sair o quinto, os 5 ambientes. Expectativa. E se o pessoal quiser adquirir de forma online, consegue? Consegue. Tem no Instagram da igreja, na bio, tem o link para comprar. Tanto na Qual é o Instagram da igreja? Rocha Church, Rocha Church. @Rocha Church, e no meu, Fred Figueiredo, @Fred Figueiredo. Legal. Também pode adquirir. Pastorzão, e sobre ministério? Fala um pouquinho, você falou agora sobre a igreja. Como é que foi esse início da igreja? Cara, quanto tempo tem a igreja? Fala um pouquinho aí da questão ministerial. Eu congregava na Comunidade Cristã Rocha Eterna em São Paulo. Meu pastor até hoje, pastor Mauro Rossi, tem a igreja lá até hoje. E um belo dia, em 2004, Deus nos manda para Bertioga. Eu fui a trabalho para Bertioga, para trabalhar na Riviera de São Lourenço. E a gente recomeçou a nossa vida lá. E já tinha uma pequena igreja que tinha conexão com a nossa igreja de São Paulo, o pastor Mauro. E eu fui congregar nessa igreja. E em 2009, eu e a Fabiana, Deus ardendo no nosso coração para a gente começar um trabalho num bairro chamado Guaratuba, na cidade. Um bairro bem provável, assim, bem longe do centro. E a gente alugou uma casa germinada, começamos essa reunião. E, Júnior, a nossa intenção era, o meu trabalho tá muito bom, eu estou vivendo um momento incrível, a gente vai ser o maior mantenedor dessa obra missionária, e a gente vem aqui de domingo, prega o evangelho, dá café da manhã para as crianças, e sai com aquela coisa de dever cumprido no coração, sabe? Só que não era isso que Deus tinha, né? Porque começou a crescer, a gente começou a perder o controle. Em 2010 a gente aluga uma pousada que tinha 28 quartos e um supermercado embaixo. A gente alugou tudo, reformamos, e a igreja crescendo, a gente comprou van. E aí em 2012, é o testemunho da paçoquinha, porque a Fabiana, vendo o crescimento da igreja e por conta do nosso chamado pastoral, ela estava 1 ano e meio orando para eu largar tudo e a gente Você não viver sabia da obra, e eu não sabia. Só que vira e mexe, ela vinha para mim e falava assim: Fred, você não acha que está na hora de você soltar o trabalho para a gente cuidar da igreja? A igreja está crescendo muito, tal. E eu evitava essa conversa. Eu não queria saber dessa conversa porque a gente estava muito bem, eu estava muito bem no trabalho. E a igreja não era o que é hoje, né? Só que aí, cara, aqui dentro eu sabia que tinha uma transição para acontecer. Eu estava evitando a conversa, mas aqui dentro eu sabia que tinha alguma coisa de Deus para acontecer, de mudar. Esse momento ministerial, ele é muito específico. Poxa vida. E aí, cara, eu entro no escritório, eu gerenciava uma empresa dentro da Riviera. Entrei no meu escritório, liguei meu computador, 7 horas da manhã, não tinha ninguém ainda no escritório. Me deu uma vontade de comer paçoca. Do nada, eu nem gosto de paçoca tanto assim. Eu não tinha sonhado com paçoca. Eu não tinha visto paçoca na noite anterior. Cara, não tinha nada a ver, me deu vontade de comer paçoca, uma água na boca, assim. Eu falei, meu Deus, que vontade de comer Desejo paçoca. de mulher grávida. Desejo assim, cara, aquele desejo sobrenatural. Não tinha nada a ver, não fazia sentido. Aí entra o Celso, que trabalhava comigo, que hoje é presbítero da nossa igreja. Ele entra, eu estava mexendo no computador, ele estende a mão, me cumprimentou. Quando ele me cumprimenta, o que ele deixa na minha mão? Uma paçoca. Aí eu olhei para a paçoca, ele foi saindo, eu falei, Celso, volta aqui, cara. Quem mandou você trazer paçoca para mim? Aí ele falou, não, eu estava com 3 paçocas no bolso, comi 2, só tava você, te entreguei. Aí ele foi saindo, ele parou na porta, Júnior, voltou e falou assim, Fred, assim diz o Senhor. Assim como você teve vontade de comer paçoca e Deus te trouxe na sua mão, assim vai ser na sua vida, não vai te faltar nada. Uau. Ele não sabia, eu comecei a chorar. Ele não entendeu nada, mas aquela era a resposta que eu precisava para largar tudo, cara. Mostrar que Deus é que estava cuidando de Fechei o escritório, fui para minha casa, contei para Fabiana, a gente chorou junto. No dia seguinte, chamei os donos da empresa, falei com eles, olha, não tem jeito, Deus me chamou e eu preciso soltar, eu não volto mais para a empresa. Isso foi em 2012, queimei as carroças, mas queimei grandão, cara. 6 meses depois, o pastor Giovanni
que era da igreja de Bertioga, faleceu. E o pessoal fez um baixo-assinado e pediu para mim assumir a igreja também, de São Lourenço, que é o bairro que eu moro hoje. Sim. Então eu fiquei pastoreando Guaratuba e São Lourenço. Em 2014, o cara pede o prédio que nós estávamos, em Guaratuba, Aquela a pousada e Uhum. tal. O cara quis dobrar, na verdade, ele quis dobrar o aluguel. A gente já pagava um valor alto. E eu fiquei inconformado, falei, Senhor, não estou entendendo nada e tal. E aí fui fazer um aconselhamento na igreja de São Lourenço, que a gente estava pastoreando as duas igrejas. E um rapaz, num aconselhamento, falou, pastor, por que a gente não vai para um galpão que tem aí para alugar? Grandão, enorme. Era o maior galpão da cidade na época. Eu falei, rapaz, mas a gente não tem condição disso. Não, pastor, eu falo com ele é meu amigo. Falei, então tá, você vai fazer o seguinte. Aí eu peguei o que a gente pagava de aluguel em Guaratuba, o que a gente pagava de aluguel em São Lourenço, e ver se ele, que era quase a metade do que ele queria. E o cara me aceita, Júnior. Eita. Ele aceitou 2014 isso. Aí alugamos, ele tinha 5 galpões no total, um do lado do outro. Alugamos o primeiro galpão em 2014, o segundo em 2015, o terceiro em 2016, o quarto em 2017 e o quinto em 2018. Em agosto de 2018, Deus deu os 5 galpões para nós de uma forma sobrenatural, Uau. que eu te contei um pouquinho. Glória a Deus. Milagre assim. Glória a Deus. E a gente fez uma prestação em 7 anos para pagar, mas a gente sempre liberava uma palavra que nós íamos pagar antes. E a gente pagou 2 anos antes, Glória a quitamos Deus. os prédios lá. Glória a Deus. E a igreja foi avançando, foi Gente, eu crescendo. estive lá, uma igreja linda, um bom gosto, um povo apaixonado, realmente é inspirador, né? Sim. E hoje com a escola, né? E aí a gente tinha, né, uma palavra sobre colégio de educação por princípio. Hoje a gente tem o Colégio Rocha, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino infantil, até o 9º ano, né? Então, Inspirador, né, gente? Inspirador, tudo que Deus tem. hoje a gente alugou um galpão ao lado para o Mercado Solidário e está expandindo. Tá? São em quantos campos hoje? Hoje nós somos 13 campos. 13 campos, glória a Deus. 13 Glória a campos. Deus. Graças Gente, a Deus. bom demais, bom demais. A gente está chegando para a reta final, a gente poderia ficar aqui, tem muito assunto para a gente falar, né? Mas eu queria que você terminasse falando hoje o que você, viajando o Brasil, né? O Fred hoje, ele é pastor de igreja local, mas ele carrega uma palavra, né, para as nações, para a igreja no Brasil. O que você vê hoje? O que está acontecendo no mundo espiritual? Você crê num avivamento no Brasil? Você vê que Deus está fazendo algo? Qual é a sua percepção espiritual do que Deus está fazendo no Brasil? Ô, Júnior, eu creio que o Brasil tem uma palavra de um grande avivamento que vai acontecer, né, através do Brasil. O Brasil, ele carrega a tocha do avivamento. Eu acho que, diante de todo o cenário que nós estamos vivendo, a igreja precisa se reposicionar. Esse fogo que a gente carrega precisa se reorganizar. E Deus tem levantado uma nova geração, uma próxima geração assim, de pastores novos. Você conhece, eu conheço, a gente tem se conectado. Então, o cenário, a igreja amadureceu muito. Então, hoje, por exemplo, a gente não via essa coisa de o pastor ir muito em outras igrejas, pastores de igrejas locais, eram mais os itinerantes, Os itinerantes dominavam. Sim, dominavam. Então, isso mudou porque os pastores não tinham relacionamento. Hoje é o inverso. Eu levo o pastor na igreja porque eu tenho relacionamento com pastores. Então, isso guarda o nosso coração, isso nos protege. Abençoa a igreja. Porque uma coisa, é muito bom você ouvir um pastor de uma igreja local pregando na sua igreja, traz uma experiência nova, né? Sabe as dores que o pastor local tem. Então, eu acredito que Deus está preparando a igreja brasileira para esse avivamento, ainda que politicamente o cenário não seja favorável, ainda que né, economicamente o cenário não seja favorável, o Brasil carrega uma palavra, cara. Deus não precisa de cenário favorável. Não precisa de cenário favorável. Aliás, Deus levanta libertadores em cenários desfavoráveis, né, de faraós, né? Então, eu creio nisso, eu creio que Deus, essa palavra vai se cumprir. Amigo, obrigado por esse tempo maravilhoso aqui. Bem, que Deus continue muito bom. Pena que passa rápido essas coisas, rápido, né? Passou aqui, mas ele vai voltar, ele já é um amigo da casa, um amigo desse ministério. Eu queria que você deixasse uma palavra
final, né, para quem está aqui no nosso podcast, que você carrega algo muito precioso diante do seu testemunho, diante do ministério, diante dessa pessoa que está aqui, esse jovem, esse empresário, esse pastor, enfim, tanta gente que acompanha a gente. Queria que você deixasse uma palavra final aí que está no seu coração, ardendo nesse tempo, para a galera que está junto com a gente. Eu preguei hoje de manhã lá em Itapema. Em Itapema, e eu falei sobre Josué 14, né? Caleb, ele esperou 45 anos. E eu acho que esse é o nosso desafio. Numa geração que quer tudo muito rápido, Geração fast food, que quer ver as coisas acontecendo, o grande trunfo é pessoas que estão esperando a palavra se cumprir. Então eu não conheço, eu não sei se a tua área financeira, a tua área familiar, como anda, né, a tua vida. Mas o fato é que quando nós entregamos o nosso coração para Jesus e a gente espera a palavra se cumprir, a gente se apega na palavra, porque amigos vão, né? Pessoas importantes, pessoas que sempre nos apoiaram, talvez você não vai vê-las do seu lado, mas existe uma palavra que você carrega e essa palavra vai se cumprir. E a gente precisa, como eu disse hoje aqui à noite, a gente precisa estar em Jerusalém, né, em comunhão com os irmãos, esperando a palavra se cumprir. Então eu quero liberar essa verdade de Deus sobre a sua vida. Espere a promessa de Deus, essa unção de Caleb, né? Se passaram 45 anos, Caleb não falou, eu tenho 85 anos, olha, meu corpo já está amortecido, mas eu continuo esperando no Senhor. Não, ele disse, 45 anos se passaram. Ele não olhou para a circunstância que ele estava vivendo. Ele esperou a palavra de Deus se cumprindo, com a memória viva. Então isso que a gente precisa, da memória viva. Meu amigo, muito Deus bom. abençoe. Obrigado por esse tempo, obrigado por Amo essa... seu Canelão. Tamo junto, temos uma Precioso aliança. demais. Gente, já vai lá, se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal aqui, ative o sininho para você ficar atento com tudo que vai acontecer, os nossos próximos convidados, tem muita coisa boa, tem uma equipe aqui que está preparando muita coisa especial para você, tá bom? Em breve tem outros episódios aqui, compartilhe, envie para o maior número de pessoas que você pode, porque eu tenho certeza que essa história vai abençoar muita gente, né? Aleluia. Testemunho da vida do Fred, tenho certeza que vai tocar muita gente. Beijo no coração, como eu sempre falo, me queira bem, que eu te quero bem, e o Senhor também. Tchau, gente, até a Glória. próxima. Amém.